Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E o episódio de hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas, infusões e aquisições. Estou aqui com o Igor, mais uma vez. Fala, Igor. Opa, Carlos, muito bom estar aqui, falar sobre esse tema que é tão importante para quem desenvolve pessoas, quem cuida de cultura organizacional. Então, trazer as diferenças vai ser um papo muito legal. É isso aí. Hoje nós vamos conversar com uma profissional que é expert nisso, mas não só porque ela estudou isso, porque ela vivencia isso diariamente, né? Esse ano, depois ela vai contar, acho que já foram 3 empresas incorporadas. Quero apresentar Carolina Lima, agradecer a participação por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Que honra estar aqui com essas duas feras, gente. Olha, chega a dar palpitação. Estou aqui muito feliz em poder dividir um pouquinho com vocês, em bater papo e a gente trocar um pouquinho de experiências. Legal. Sabe que o público que nos assiste é o público de treinamento e desenvolvimento. E a Carolina, hoje, né? Vou chamar de Carol aqui, né? Carol. Carolina bronca de mãe, fácil, não rola. Vamos lá. A Carol, ela hoje atua como diretora de gente e gestão na Alper. Se você não conhece a Alper está entre algumas das maiores consultorias em seguros do país. E, inclusive, é cliente nossa, né? Parceiros. Exatamente. E a Carolina, ela é psicóloga, personal, executive coach. Tem uma grande experiência, né, com desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, os vários subsistemas aí de recursos humanos. E tem feito um trabalho incrível, né, ligado à gestão de pessoas, infusões e aquisições na Alper. E vamos falar sobre isso. Bora lá. Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar no assunto, né, do papel da área de gestão de pessoas e das lideranças em meio a todo esse processo, quem é a Carol, quem é a Carolina Lima como ser humano? Você sabe que eu acompanho o canal e aí eu fiquei, ele vai me fazer essa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta simples, essencial, e que todo mundo deveria saber a resposta de pronto, mas que não é assim. Né? Nós não para pra pensar, né? Quem sou eu como ser humano? Sou eu como ser humano. Eu falei, bom, então eu acho que eu vou responder com o meu propósito, né? Porque é uma coisa que eu fiz já tem algum tempo e eu tento seguir ele assim ao máximo, né? Então, a Carol como ser humano, ela é mãe, filha, esposa, irmã, que busca ser excepcional nesses papéis e que cuida dela de corpo e alma para poder inspirar o desenvolvimento das pessoas. Então, acho que Legal. É um pouquinho aí do que eu busco como ser humano. Legal, e é o que você tem feito, então acho que vale a pena você contar um pouquinho sobre quem é você como profissional, mas conta um pouco da sua trajetória, né? Porque hoje você está numa posição estratégica, né? Atua, né, como diretora e tudo mais, né? Tem um time multidisciplinar, mas você passou pela posição de desenvolvimento organizacional e entrou na empresa que você está hoje, né, num momento desafiador de incorporação de empresas e tudo mais. Exatamente. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho, quando eu vou falar ali de carreira, eu não comecei direto em desenvolvimento de pessoas, não. Eu era da área de operações e assumia uma equipe muito jovem, ali com 20 anos, eu já tinha 40 pessoas abaixo de mim. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, caramba, com 20 anos... Já era prodígio, gente, né? que Olha isso, só. a gente tem que dar uma estudada. E não era coisas. RH, desenvolvimento, Não. treinamento, era negócios, área Era de negócios. Legal. Era operações, realmente. E aí, inclusive, eu fiz, a minha primeira graduação foi um tecnólogo, eu fiz tecnólogo em gestão de qualidade, porque eu sempre fui muito processuada, eu gostava ali do processo. Só que eu comecei a ver que o processo não saía se não tivesse a inspiração das pessoas, o engajamento, o proporcionar a motivação. Com 24 anos eu assumi a coordenação, então a empresa que eu trabalhava, né, na época era Tempo Assiste, ela era uma empresa que ela tinha supervisor, coordenador, né, então como coordenador ali eu tinha mais de 200 pessoas abaixo de mim e acabei assumindo uma outra equipe interinamente, então eu estava com 24 anos, 400 funcionários, todos os turnos ali de trabalho, falei, o que me faz estar nessa posição é o desenvolvimento de pessoas. E foi quando eu migrei a minha carreira, né? Fui fazer psicologia e comecei a buscar oportunidades. Quando você foi estudar psicologia, você já liderava as pessoas? 400 funcionários. Eu tinha 12 diretos, né? Mais 400. Você começou a trabalhar cedo? Comecei com 15 anos. Comecei na época que não tinha lei de estágio. Eu sou nova, mas é que não tinha... Sei que é.
Vamos lá. Mas não tinha ainda a lei de estágio como é hoje, né? Então, eu até brinco com as pessoas que eu lembro muito bem disso. Eu trabalhava numa empresa das 7 às 5 horas da manhã, não tinha vale transporte, não tinha vale refeição, então eu ia andando quase 10 quilômetros e eu recebia R$315,08. Ó, cadê a lei do estágio, minha gente? Olha só, sabe que eu lembro do meu primeiro salário também, era 396 por mês. O meu era 353. Olha, você vê como marca. centavo. Tava na sua carteira, tá assinada, né? Pô, batia o ponto. E ainda conseguia juntar um dinheirinho, né? Não era muito, mas bem por aí, juntava. Bem por aí. E você escolheu psicologia, porque muita gente acaba escolhendo antes de começar a trabalhar, né? Ou de você foi o contrário, você já estava trabalhando com negócio, você foi estudar psicologia. Fui estudar comportamento. Para legal. entender como que as pessoas conseguem se desenvolver para atingir os seus resultados e para atingir um resultado de uma organização, né? Então, assim, por trás de um bom resultado tem toda uma equipe, tem toda uma forma. Eu sempre falo que a gente não motiva ninguém, as pessoas se automotivam, mas a gente dá caminhos para que as pessoas possam se motivar. E foi nisso que eu fui em busca e que eu busco constantemente. Então, é um eterno aprendizado, né, gente? É algo que a gente está, assim, em constante evolução de entender o cérebro humano, realmente. E aí você passou por, né, atuação em desenvolvimento organizacional, e aí chegou na empresa que você atua hoje e teve que lidar, né, com muita transformação, foi agente aí desse processo com o olhar de pessoas. Como é que foi isso? Foi assim. A empresa que eu entrei, ela não tinha uma área de desenvolvimento organizacional. Ela tinha um departamento pessoal, né? A Alper, ela tinha um departamento pessoal e uma administração de pessoal, e era isso. Só que, no momento em que estávamos ali, a gente estava não mais conseguindo trazer resultados com a quantidade de incorporações que a gente tinha que fazer. Então, a Alper, ela é uma junção de mais de 50 corretoras. E aí, você juntar 50 corretoras com culturas diferentes... Donos de negócio ali, Donos de negócios, pessoas com quereres diferentes. E se você não tiver um trabalho muito forte ali de aculturamento para que seja uma cultura única, começam a criar-se feudos. E era isso que tinha quando a gente chegou ali. Tá. E foi com essa missão que eu fui, de a gente poder movimentar a empresa a ter uma cultura única, né? Um modelo único, meritocrático, com entregas diferenciadas e olhando o ser humano como humano, realmente. Principalmente numa empresa que a gente fala que o principal produto são pessoas, né? Visto que são serviços. A gente entrega serviços, né? Então, eu não compro um produto. Ali de proteção, né? Que são seguros e tudo mais. E quais foram os principais desafios, assim, dificuldades que você enfrentou? Quais aprendizados você teve, né? Eu falo que eu costumo brincar, né? Eu falo ou acerto ou eu aprendo, né? Então os erros acabam virando aprendizados. Como é que foi isso? Você sabe que a primeira coisa, a pessoa processuada foi lá e falou, vamos fazer um manual de M&A, um manual de aquisição. Então, a gente tem um manual até hoje, ótimo, eu acho que tem que existir sim. Só que a cada aquisição que a gente faz, esse manual volta para a mesa e fala assim, ó, vamos fazer de novo vamos isso daqui. Adaptar. Esse daqui não deu certo, aqui vamos fazer diferente. Vamos evoluir, né? Vamos evoluir. Ele está em constante mutação, porque é algo, de novo, são pessoas, né? Então, acho que o principal aprendizado que eu tirei ali, e eu já tinha sido adquirida, né? Eu já trabalhei numa empresa que eu fui adquirida antes de trabalhar na Alper. Como que a gente consegue olhar a aquisição como pessoa, né? O que tem por trás dessa mesa? As pessoas que estão aqui estão se sentindo como? Porque é um julgamento, né? A empresa me adquiriu e está me julgando se vai ficar comigo ou não. Você passou por isso? Eu passei por isso. E agora você está do outro lado da mesa, você está comprando. Fui por outro lado da mesa. Mas assim, é do job, do game. Pode ser que outro dia eu esteja novamente nesse lado da mesa. E como que você dá o seu melhor nesse momento de julgamento? Porque sim, gente. Então, o que a gente faz assim de diferente, né? Como aquisição? A gente busca olhar as pessoas antes de qualquer coisa. Então, fechamos uma aquisição.
né? Acabou de informar o mercado que tem uma aquisição sendo fechada. O que eu busco com o meu time? Correr para naquela semana falar com as pessoas, para abaixar a ansiedade. Primeira coisa, vamos correr para falar com todo mundo, comunicar as pessoas. Ela vê para o mercado, o gestor falou, mas ela quer conhecer quem está do outro lado. Quem é a empresa que está adquirindo, né? Quais são aí os anseios? Só que o grande X da questão aqui, e que é o comum de se fazer nesse período, seja você está... a gente falou aqui que, inclusive, não é só numa aquisição, né? Quando a gente está unindo times, é a gente contar como é a nossa essência. Olha, assim, a gente faz assim, aqui é assado. Não, gente. Aqui a gente faz um pouquinho diferente e tem dado bastante certo. Primeira coisa, eu estudo essa empresa. Então, senta eu e meu time para estudar a empresa. Qual é o comportamento dessas pessoas? Como elas se vestem, como elas falam, como elas se portam. E a gente vai para a primeira reunião com elas, tentando entrar no mesmo clima delas. Não adianta eu ir lá impor o que é a Alper. Eu primeiro tenho que me conectar com essas pessoas, para que elas estejam ali no mesmo patamar, entendam que eu sou uma pessoa de confiança. Gerou confiança, aí eu posso falar, olha, aqui a gente se comporta assim, a gente faz assado, e a gente vai abranger aqui o melhor dos dois mundos. O que é importante para vocês, o que é importante para nós. E se vocês tiverem algo que é muito legal, a gente vai colocar a nível Brasil isso, para todos terem igual. Mas o importante é que a gente está aqui para conhecer vocês. Nos 6 primeiros meses, a gente não muda nada. Tá. E a gente fica, que é o momento que eu tenho de incorporação. Então, são 6 meses aí para que eu possa me comunicar. Então, tem no comecinho de numa aquisição, no comecinho, geralmente tem uma atividade que as pessoas às vezes acham assim, ai, que bobinho, né? Acontece isso, que é o me conte sobre você. Então, a gente está adquirindo uma empresa de 60 funcionários, não importa, eu vou sentar lá com o meu time e a gente vai ouvir um por um se apresentar e me contar sobre ele. Vocês conversam com cada pessoa? Todos eles. Com cada pessoa. E aí vocês vão... Isso de início, tá? Depois a gente tem ainda uma outra fase, mas isso de início a gente conversa para quê? Para as pessoas sentirem-se ouvidas, porque essa foi uma das dores que eu senti lá atrás. De que, aqui a gente faz assim, aqui é assado, mas espera aí, eu tenho uma história. Eu construí. Essa empresa foi vendida para vocês porque eu consegui fazer um negócio muito legal para que vocês olhassem e quisessem comprar. Então, o que foi de muito legal que você fez? Me conta, eu quero ouvir. E aí, depois eu conto o que a gente tem de legal aqui também. Então, isso dá uma equalizada nas pessoas. Olha que bacana. Então, se você participa de algum processo de fusão e aquisição e, às vezes, a integração de mais de um time, criar conexão. Acho que esse tem a ver com o nosso tema aqui, que é o papel, né, da gestão de pessoas nesse processo. E além disso, tem alguma outra coisa que você fala, pô, isso também eu entendo que foi algo que a gente mudou, aprendeu e que ajuda nesse processo? Na sequência desse processo, né? Então, aí sim, faço um outro encontro com as pessoas, onde a gente conta o que é a empresa, qual é a nossa essência e como que a gente, né, quer seguir. E fala para as pessoas, você tem 6 meses para se adequar. Fique tranquilo, a gente está aqui, a gente está junto. Porque assim, gente, num processo de aquisição é natural, né? E trabalha-se empresas assim, sabendo que você está num processo que vai poder sim ter substituições ou não, né? Pode ser que chegue um momento em que a Alper compre uma empresa que tenha uma rede de gente e gestão que está mais preparada para o que ela tem de planejamento para o futuro. E ok, faz parte do jogo, né? Eu tenho conhecimentos para entregar para outras organizações. Só que eu só vou saber qual é o seu potencial se você sentir confiança em mim. Porque com medo, com pressão, você não dá o seu melhor. E se você não dá o seu melhor, eu não consigo fazer um julgamento legal. E aí não tem performance. Aí não tem performance. E aí a pessoa sai prejudicada, né? Então, às vezes, eu tô com um baita potencial lá que não está entregando o seu máximo, porque, na verdade, não é que ele não é bom. Ele está se sentindo pressionado, ele está com medo. Inseguro. É isso. Entendi. Ou seja, a comunicação. Às vezes a gente quer buscar coisas mirabolantes, diferentes, e na verdade às vezes o básico que precisa ser feito, que é comunicar. Porque imagina a pressão, você compra uma empresa, tem o desafio de gerar resultado, e aí você tem que parar e vamos comunicar, vamos nos conectar. Como que os executivos lidam com isso?
Olha, eu vou falar para você que eu sempre falo isso, né? Quando a gente está numa entrevista de emprego, são sempre duas vertentes, né? Eu estou entrevistando você e você está me entrevistando, né? Vice-versa. Por quê? Existem dois modelos de empresa para se trabalhar e momentos das nossas vidas também para se adequar a essas empresas. Existem empresas mais softs e empresas mais hard. Mais hards. Né? E existem momentos em que a gente está mais soft, mais hard. Existem pessoas com perfis mais softs, mais hards, enfim. Uma empresa que faz, né, em 5 anos, 13 aquisições, ela é mais hard, né? Então, a gente busca profissionais que estejam num momento de carreira que queira ser mais hard. Tá. Porque ele tem um escopo, como eu disse para vocês, a gente tem o manual, ele está lá, tem um escopo do que ele precisa se adequar para receber esse outro profissional, porque é importante. Esses 6 meses de adaptação também é da adaptação do executivo que está vindo lá. Porque a gente compra, né, quando a gente adquire uma empresa, muitas vezes o dono dessa empresa vem como executivo para ser funcionário. Então, o cara às vezes não tem nem CLT, não tem nem carteira, nunca passou por isso. E aí ele chega numa empresa falando assim, agora você é funcionário, você responde para um marketing, para um financeiro, para um RH e para um gestor. Então, é toda uma adaptação que essa pessoa está passando. É desafiador. É isso. E quem está do outro lado, se não já passou por isso, porque, né, a maioria ali dos nossos... E com o bolso cheio, muitas vezes, né? Cheio, Acho que tem essa outra variável. Caramba, eu ainda tenho que me motivar sem ser com grana, né? Com desafio. Então, quem está recepcionando essas pessoas também tem que estar bem preparado para as vaidades e para a receptividade, né, com todo carinho. A maioria deles passou por isso também, então a gente vai sempre lembrando, olha, você passou já por passou, isso, já né? conhece. É isso, mas a gente tem, assim, uma receptividade muito boa. Até mesmo pelo fato das pessoas terem passado por isso, elas têm uma empatia muito grande, né? Então, olha, a chegada dos profissionais... Os executivos atuais, muitos deles foram um dia... adquiridos. Passaram pelo processo. Passaram pelo Isso ajuda a ter empatia natural, né? Porque eles já viveram. Só de contar a própria história já ajuda quem está chegando a saber o caminho a ser trilhado, né? Só de você falar, eu passei por isso, tô aqui com você, a pessoa fala, opa, né? Então, sabe o que eu tô sentindo, né? Então já dá um acalento. E do ponto de vista de pessoas, o que tem alguma, assim, o que pode atrapalhar? Quais são os fatores que podem atrapalhar o ganho de sinergia, a velocidade? Principalmente a insegurança. Insegurança. É o medo de... Medo protege, mas paralisa, né? Exatamente. O grande X aqui, é importante ter medo, a gente sempre fala isso, né? Quem tem medo, claro, né, se protege, como você mesmo disse. Mas o paralisar das pessoas causa um dano enorme, porque a gente não consegue ter a análise. Então, o que a gente faz depois nesse processo, tá? A gente tem mais 2 fases aí nesse processo. A gente roda a avaliação de desempenho, a gente faz uma avaliação de desempenho. Muitas empresas nunca tinham tido avaliação de desempenho. Muitas não deveriam. Isso, não conhece Nine Box, curva, né? Então a gente faz toda a análise. A gente fala que é uma avaliação de desempenho mais café com leite, porque a gente está desenvolvendo, inclusive, o líder a fazer a avaliação de desempenho. E é isso que a gente quer mesmo. A gente não está fazendo a avaliação de desempenho para avaliar as pessoas, é para conhecer as pessoas e para se aproximar. Então eu já mando a business partner para a empresa para fazer toda a avaliação junto com o gestor e depois a gente faz o comitê. Então a gente conhece um por um pela visão, pela ótica do gestor. Mas não para por aí. Depois a BP vai conversar 1 hora de reunião com um por um também para conhecer. Porque sim, né, em alguns momentos a gente faz uma baliza de o que eu tenho dentro de casa, o que está chegando e o que é mais importante para o meu momento futuro, né? Para começar de agora para o futuro. E aí a gente faz uma proposta para a pessoa. Ela não é obrigada a ficar com a gente. A gente chega lá e fala assim, Carlos, está aqui, ó. Esse aqui vai ser a sua remuneração. Esse é o seu espaço, esse aqui é o seu escopo. Você quer ou você quer ser desligado? Se ele quiser ser desligado, aquele é o momento. É o momento em que eu... tem um momento em que vocês dão opção. Ó, nós podemos te desligar. Temos um momento, exatamente. Tá. Isso no com final todos? Dos 6 meses. No final dos 6 meses... Com todo mundo vocês fazem isso? 100% do time.
100%. Tá aqui a sua carta... É como se você estivesse entrando numa nova organização. Tá aqui a sua carta proposta, seus benefícios, o seu escopo de trabalho vai ser esse. E, legal, você sabe que... É diferente do e-mail do Elon Musk agora lá no Twitter, né? Ah, beijo. Mas é interessante porque tem dois contratos, né? Você tem um contrato ali de trabalho ou de prestação de serviço, no caso ali CLT, e aí você tem o contrato psicológico, que é como que a gente estabelece as relações. Eu aprendi isso quando eu estudei dinâmica de grupo, a gente até teve a Genira num dos episódios aqui falando sobre isso. E aí vocês, então, tem 6 meses ali para se conhecer, e aí vocês têm um momento onde vocês fazem tanto a questão, né, da proposta do contrato formal, embora ele já tenha ali um contrato, que é como vai ser dali para frente, e tem essa dinâmica, imagino que também do contrato psicológico, porque tem a questão da cultura, tem a questão da dinâmica que muda. Um dia ele era o fundador, que era o diretor, ou era quem tocava o negócio, ou o vendedor, né? Porque às vezes você tem um corretor que, depende do porte da empresa, agora ele tem que vir com uma estrutura organizacional diferente. Então muda, né? Muda o jeito de se relacionar. Total. E é isso que a gente tem ali de falar para a pessoa, olha, você quer? Fez sentido para você? Você está num momento em que você está feliz com o que está sendo entregue para você? E se não tiver, a gente vai pagar todas as suas verbas rescisórias. Eles sabem, quando, assim, durante 6 meses, eles já têm ideia que vai ter esse momento? Sabe. Na reunião inicial, a gente já fala isso. Já fala. Fala, olha, gente, em 6 meses nada muda na sua vida. Você vai receber os mesmos benefícios, você vai estar... O que vai mudar é só descrição do seu cargo. Pode ser que mude, você vai responder para um gestor diferente. A gente começa a fazer as adequações. Você fala, daqui 6 meses a gente vai sentar para discutir a sua... Vai ficar ou não vai ficar? Para dar ali o... Mas e aí, as pessoas, elas acabam se movimentando mais por conta disso? Ou tem pessoas que falam, pô, agora é a oportunidade, eu queria sair mesmo, meu chefe não me demitir, agora é a hora. Mas vou te falar que nessas integrações que a gente teve, de 13 que a gente teve, 2 vezes a pessoa não aceitou a proposta. 2 vezes. Eu ia falar, só 2 pessoas? 2 pessoas. O resto ficou todo mundo? O resto ficou. Que legal. Ou assim, de repente, nesses 6 meses, a pessoa busca um outro trabalho, pede para sair. Se ela conversa. Chegou na proposta. Não chegou na proposta, mas é muito pequeno. A gente tem uma retenção muito grande. Nossa, eu ia perguntar qual que era o índice, né, de retenção e... 2 pouco. pessoas não aceitaram. É muito pouco. Menos de 1%, né? O que acontece numa aquisição é que a gente faz adequação de cargo e salário, né? Então, às vezes, numa corretora menor, o cargo é muito maior com um salário pequeno. Aí eu chego aqui e falo assim, então, aqui você não tem essa posição. Aqui você tem outra. E aí isso, às vezes, balança a pessoa também. Então, porque elas acabam, às vezes, tendo um upgrade ali de... na verdade, ela está como gerente e dentro da minha estrutura, né, já pré-definida, ela é um coordenador. Acontece. Mas aí, como que você faz? Você demite e recontrata? Porque você pode fazer um downgrade no cargo? A gente faz uma adequação, porque a gente não vai mudar salário, a gente não vai mudar, a gente muda a grade. Pelo escopo que ela tá, a função dela é a mesma, a entrega é a mesma, eu só adequo o cargo dela. E quando você tem alguém que está num cargo... que a pessoa ganha muito, está num cargo menor, você pode fazer essa... A pessoa... Posso também, a gente faz essa adequação. Geralmente, o que acontece? Quando a gente faz a compra faz uma aquisição, existem também valores que são pagos diferentes. Eu pago um vale-refeição maior, por exemplo. Ou eu pago uma remuneração variável maior. Se isso acontece, a gente adequa a nossa realidade e equipara em salário. Então, aumentou o cargo, mas você deu aumento? Dei. Porque eu estou tirando, estou colocando, faço adequação por sindicato. Então, às vezes, eu vou aumentar o cargo, eu preciso fazer quanto no mínimo de aumento? A gente faz tudo direitinho para que ninguém saia prejudicado. Entendi. Porque tem as diferenças de benefícios das empresas que estão chegando e aí precisa adequar tudo. Essa é uma das coisas que acontecia no nosso departamento pessoal anteriormente. Não vamos mudar benefícios. Aí eu tinha 50 empresas. Uma que pagava R$1 a mais, outra que pagava R$2 a menos. E a administração de pessoal, assim, enorme, sobrecarregado, fazendo o pagamento de cada um. Mas você pode ter... Enfim, tem problemas, informação distorcida. Sim. E qual o papel da área da sua visão de treinamento e desenvolvimento
desenvolvimento em processos como esse? É total. A equipe de desenvolvimento está ali do começo do anúncio até a incorporação o tempo todo dando suporte. Porque é a equipe de business partner que está lá dando o apoio, explicando o que a gente tem. Então, assim, dentro da Alper, a gente tem toda a parte de pesquisa de clima. A gente é uma empresa certificada pela Great Place to Work, né? Então, ao longo da nossa trajetória, desde a primeira vez que a gente fez a nossa pesquisa, a gente já saiu com o selo da GPTW. Então, assim, o tempo todo a equipe está ali dando um suporte para as pessoas para que elas possam se sentir confortáveis. A equipe de treinamento e desenvolvimento, ela é essencial para treinar as pessoas numa nova realidade, para gerar conforto no que ela vai receber. E é um momento, gente, de puro desconforto, né? Porque é um momento de aprendizagem. Quando a gente compra uma empresa, é muito parecido quando a gente contrata uma pessoa. Eu sempre falo sobre isso. No seguinte, por mais experiência que a pessoa tenha, ela não sabe onde fica o banheiro. Tem coisas básicas ali que é pessoas, que é relacionamento, principalmente numa empresa de serviços, né? Ela precisa ali conhecer, saber com quem ela fala, quais são os limites de cada um. Então, eu preciso da área de desenvolvimento ali, dando o apoio para falar assim, olha, aqui é o organograma da empresa, aqui a gente é deshierarquizado, você pode ir lá falar com esse diretor, você pode ir lá falar com esse VP, não tem problema. Porque a pessoa, às vezes, ela tem, cara, é um deus, né? É uma deusa, não posso falar com aquela pessoa porque ela é vice-presidente da companhia. Pô, não. Tá. E quando pode ser que, às vezes, na corretora anterior, talvez tinha muita hierarquia, acontece isso. E aí ele vem para um ambiente que é menos hierárquico. Ou talvez o contrário, tinha muito, muito menos hierarquia, né? Eu acho que deve ter os dois extremos. Tem sim. E é aí que entra a história da cultura, da essência como um todo. Como a gente vai comprando a empresa, e é óbvio, né? Você olha para o seu colega do lado, você vai vendo a liberdade que ele tem, os limites que ele tem. Depois que a gente coloca tudo no mesmo nicho, as pessoas elas vão se adequando e é muito natural, Carlos. Não é algo que eu preciso lá e falar assim, olha, não vai falar com essa pessoa mais. Não, ela vai sentindo isso. Ela vai observando. Ela vai observando isso. Força do ambiente. E não é nem vai falar, né? É o que falar. Né? Agora você tem... Você responde para outra pessoa. Exatamente, agora. Você responde para outra pessoa. Esse assunto você trata com tal pessoa. Agora você tem um marketing estruturado, um financeiro, um gente de gestão. Então, são todos assuntos que você tem que segregar ali com quem você vai falar. Né? Então, as pessoas vão... É um choque de realidade no começo. E, falando da parte do desenvolvimento, a estrutura, a trilha de aprendizagem, de onboarding, como que é desenhado? Online, tem uma sequência encadeada? Tem toda uma sequência. A gente, no momento que a gente conversa com as pessoas, o máximo possível do presencial, e agora que a gente pode novamente, ainda bem, a gente tenta fazer para que as pessoas estejam mais próximas ali e sintam a segurança. Mas a gente compra empresas em outros estados também, enfim, não é sempre que a gente pode estar junto. Então, a gente está utilizando muito dos recursos tecnológicos para aproximar as pessoas nesse momento, né? E automaticamente, o que eu faço ali de trilha? A gente tem uma equipe especializada em M&A, tá? Porque a gente tem a parte de desenvolvimento organizacional no quesito comportamental, que é toda a parte de gente e gestão, e a gente tem a parte de técnicas, de operação, de dia a dia de processo, que é feito no one-on-one ali junto com o gestor da área que está recebendo essas pessoas, e essa área de M&A, que é uma área especializada em dar esse suporte técnico aí para as pessoas. Então, a gente vai fazendo as grades de treinamento e é gradativo, tá? É modulado, porque senão é uma enxurrada de informação e tem que ter tem que diluir, né? Exatamente. E todo um cuidado para que a pessoa entenda que deixa eu conhecer o que você está fazendo e olha o que a gente faz. Nesse daqui eu consigo fazer o seu que é a melhor prática. Nesse daqui eu tenho um sistema, a gente vai ter que mudar. Porque daí a pessoa fala assim, mas eu sempre fiz assim, deu super certo. Por que você quer usar esse sistema agora? Então, porque a gente é nacional, a gente tem quase 800 funcionários e aqui a gente usa esse sistema e pode ser que num futuro a gente mude, mas agora a gente vai usar esse. O que é mais fácil? Integração de processos, tecnologia? Só não é o de comportamento. Essa história, né? Porque uma coisa é você adequar a pessoa ao seu processo. Mas, aliás, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Uma coisa é depois que você fez a aquisição e aí você, né, vai fazer esse processo. Existe algum trabalho da área de gestão de pessoas antes da aquisição de falar,
Vamos olhar para as pessoas daquela potencial empresa para saber se isso... Ou é mais um olhar para a carteira, para o tipo de nicho? Como que é? Uma composição de várias coisas? A gente tem alguns segredos. Talvez você nem possa falar, né? A gente tem alguns segredos, mas a gente olha alguns rankings, tem algumas coisas que a gente fica bem atento na hora de fazer a aquisição de uma empresa assim, na hora do deal ali. Porque quanto mais a empresa está estruturada, dependendo dos modelos de gestão, enfim... Entendi. Mais fácil é o momento de incorporação. Já está processualizada, já tem todas as caixinhas adequadas ali. Exato. Tem empresas que estrategicamente preferem que a empresa seja mais redonda, mais estruturada, e outras, ali eu consigo ter um ganho muito maior de eficiência. Vocês têm algum critério, assim, relacionado a isso ou não? É que depende muito se vai ter realmente um ganho de eficiência ou não, né? Porque, às vezes, como o nosso nicho ali é serviços, está na cabeça das pessoas, a desorganização profunda às vezes não traz um ganho, porque as coisas estão na cabeça. Até você colocar tudo no papel pode ser aí um problema, né? Pode demorar demais, pode não trazer o resultado que a gente está achando. Então, sim, tem toda uma análise feita para garantir que o que tenha seja sinergia. Sinergia, ok, dá para fazer, né? A gente está crescendo horrores aí, a gente tem sempre muitas posições abertas, né? E a gente, nessas aquisições, a gente usa muitas pessoas, às vezes, para outras oportunidades. Então, quando é sinergia de pessoas, legal. Ok. Agora, quando tem processos envolvidos nessa desorganização, aí é uma outra análise. Eu perguntei isso, né? Eu tô sempre, como eu falei pro Igor, tá sendo um baita aprendizado fazer essas entrevistas, porque aí a gente pensa como contribuir com o público, né? E eu tô aqui para aprender também, para trocar experiência. E eu coloquei como premissa, né? Aqui, não pretendo vender a empresa hoje para o mercado, mas acabei vendendo para os nossos colaboradores. A gente tem um partnership implementado aqui na Bravend. E eu coloquei como premissa, puxa, e se um dia eu não tiver, né? Como que eu estruturo a empresa para ter mais governança e tal? E é por isso que eu estava perguntando, né? Porque aí eu quero saber o que eu preciso fazer aqui para melhorar, né? Agora não sou da área de seguros, né? De repente... Sabe que nós estamos exatamente nesse momento que você está falando aí, que o nosso agente de gestão está bem estruturado, então a gente tem todas as ferramentas, a meta é em sistema, a gente utiliza a análise de metas que está atrelada, a PLR, enfim, mas a gente está num momento de criação de sucessão, né? Que é um baita projeto, que a gente tem muita gente dentro de casa e a gente tem lá a estrutura de quem está pronto imediato, 2 anos, 5 anos, quais os desenvolvimentos que essa pessoa precisa ter, é treinamento, é prática, então a gente está bem nesse momento aí de firmar quem são os sucessores. Então agora o desafio não é só gestão de pessoas em fusões e aquisições, né? Já vamos para... Aqui a gente já começa a migrar para os temas, vamos parar. Aliás, a gente não teve nenhum episódio ainda sobre sucessão, né? Podemos colocar na pauta. É um tema muito bom. É um tema... A gente tem procurado falar com vários profissionais, né? Com vários temas, de quem tem experiência prática. Se eu estivesse entrevistando... Aliás, se a gente estivesse colocando aqui para bater um papo com a gente, ou até foi a pergunta que eu fiz no último episódio, né? A Carol, lá de trás, você consegue lembrar a Carol quando estava começando? Você vê a diferença, né? De hoje, a sua experiência. Se estivesse colocando ela aqui, dando umas dicas para ela, falou assim, queria te dar umas dicas depois de ter vivido aí alguns poucos anos, né? Claro, aqui, né? Por favor. Rápido. Com certeza, alguns poucos anos, mas muito intensos. Que dica você daria? Olha, eu acho que eu viraria para ela e falaria, respira mais. Leve oxigênio para sinapses, porque... Foi o tema do episódio anterior, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir, que foi sobre mindfulness para... É mesmo. Para despertar a melhor versão. Tem a ver com a atenção plena, né? Então Isso, eu falaria, respira mais, vai dar certo, durma bem, que o outro dia é um outro dia. E eu acho que foi isso que eu tive aí de aprendizado, né? Porque eu vivo muito intensamente, eu tenho esse negócio mais hard na essência. Você tem energia, né? Uma energia, enfim. Só que tem que ser ali no limite saudável, você tem que respirar para que você consiga ter a estratégia. Porque se você vai só na intensidade, também não rola. Então, eu acho que eu falaria para ela, vai, respira que vai dar certo. Tem que fazer sentido, né? Acho que a hora que você está fazendo, pode ser hard na intensidade que for, mas se faz sentido, você consegue se doar. E aí você consegue achar o momento de você aproveitar o resultado dessa entrega. Porque às vezes a gente está...
olhar agora para trás, né? E olhar para o começo da nossa carreira, né? O Igor olhar, né? Eu lembro, a gente conheceu há uns 10, acho que uns... Ih, já revelando as idades. 15 anos Né? 2007, Lá acho. vem. Acho que foi 2007. Foi 2007. Aquele rafting. Eu conheci o Igor Mesmo? fazendo Um rafting da BTD. Um rafting na Ah. BTD. Eu estava começando nessa área de educação corporativa e aí fui, né, participar dos eventos da BTD, me associar. E aí eu lembro que a gente foi fazer um rafting empresarial. Foi pela Canoar na época. Isso, junto com E aí eu lembro, marcou muito que eu lembro que tinha até um cachorro que foi junto com... Dentro? Dentro do bote. Maravilhoso. Tava sempre junto. Você sabe que depois de... Acho que foi em 2013. Foi em 2013, quando eu tinha... Né, porque eu acabei... Eu tinha minha empresa e acabei fazendo a junção, né, com o sócio que eu tive na época. E tive também separação societária, já vivi algumas experiências assim. A gente acaba aprendendo bastante. E aí eu lembro que na época a gente precisava incorporar os times. A gente foi fazer um rafting empresarial. Aí colocamos todo mundo no mesmo bote. E foi um rafting noturno. Noturno. A gente ainda queria colocar o time, a pegada do desafio que a gente tinha. Mas ao longo dessa jornada, né, a gente tá aqui falando, a gente vai aprendendo uma série de coisas. Quando a gente olha para trás, a gente fala, calma, vai dar tudo certo. Mas é fácil falar quando já passou, né? Quando já... Mas você sabe, uma das coisas que eu falo sobre a intensidade, ela é muito sobre isso. Quando a gente está vivendo ali a situação, parece que aquilo é o fim do mundo. E quantas vezes você ou já discutiu com alguém, ou você lembra de algum problema, algo que você achava que estava acabando a sua vida, e você hoje dá risada, né? Você fala assim, olha, gente... E depois você não lembra nem por que você discutiu, qual era a essência. Então, eu tenho um amigo ali de longa data que foi meu gerente... E que numa reunião, ele deu um feedback na frente das pessoas e eu falei assim, nossa, minha vida acabou com 23 anos. Eu não lembro o que era o feedback, eu não lembro o que foi, mas eu lembro como eu reagi pós-feedback. Marcou o sentimento. Marcou o sentimento. Então, eu acho que é muito isso, de que, olha, respira, a intensidade ela é importante, as coisas elas acontecem, mas amanhã é um novo dia. Né? As coisas vão acontecer diferentes. E quando a gente fala num projeto de aquisição e de fusão, é muito disso. Porque as pessoas vivem numa intensidade muito grande de minha empresa foi comprada, eu fui adquirida, eu vou ser mandada embora, o que eu vou fazer? Eu tenho Então, é umas coisas que a pessoa começa... Tem gente ali que faz o meu trabalho. Tem então... gente que faz o meu trabalho. Ah, mas certeza que eles vão querer ficar com os deles e não com os nossos. É umas coisas assim. E aí, depois você conversa com as pessoas, elas estão rindo. Ela fala assim, nossa, eu tinha tanto medo. E ó, tô aqui, já faz 5 anos, já faz 6 anos, enfim, a gente tem incorporados de 12 anos, né? O que é importante é acolher esse medo nesse processo inicial, né? De ouvi-los e entender, faz parte. Como o medo que faz parte. Como que Exato. durante essa jornada o processo de autoconhecimento te ajudou nisso? Isso teve algum impacto? Porque você lidar com pessoas, estudar psicologia, né? Você se formou como Total. profissional de Não só coaching. estudar psicologia, né? Porque a gente chega para estudar psicologia quando a gente está precisando da terapia, né? A gente já sabe isso. Então, acho que teve muito processo também da própria Carol sendo, né, a pessoa que buscou uma psicóloga para esse autoconhecimento. Então, eu já fiz processo de coaching, fiz processo de mentoria antes, porque eu sempre falo o seguinte, gente, para você inspirar pessoas, é a mesma história do avião, né, da máscara de oxigênio. Então, máscara de oxigênio, cairão, coloque primeiro no outro para depois colocar em você. Então, como que eu coloco ar no pulmão do outro? Eu tenho que ter ar no meu pulmão. Então, primeiro eu tenho que me inspirar, né? E então isso é uma das coisas que eu busco constantemente. Legal. Não é que a gente acerta sempre, muito pelo contrário. Mas é uma jornada, busca, né? é a jornada. É um processo de autoconhecimento e situacional. Eu falo que a vida é como um videogame, vai passando de fase e vai ficando cada vez mais desafiadora. Aí você olha para trás e fala, poxa, São novos desafios. aquilo ali era fácil, né? Claro, você aprendeu. Me falaram isso com o filho, né? A minha tem 2 anos e meio. E aí falaram assim, prepara. Eu falei, não, impossível ficar mais difícil. O quê? Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Eu falo, que isso, gente? Agora tá ligada com o dedo na tomada o negócio, sabe? Vai exigindo mais da gente. E a gente começa a tentar fazer, agora com os filhos adolescentes, eu tenho 2 adolescentes em casa, de fazê-los entender que também as fases vão ficando difíceis agora. A minha vida é muito difícil, é muito mais complicada elas agora. falam isso. Ó. Putz, você tá só começando. A hora que você começa... De quantos anos fala isso? De 14 e a de 17 também. Falei assim, nossa, é muita coisa que eu tenho pra fazer. Falei assim, filha, você fica o tempo todo, à tarde, assistindo
RPG, assistindo live. Você não vai ter essa mordomia, não. Você vai ter que ser... Pra ela hoje é muita coisa. Não, tem escola, muita coisa. tem isso, escola, tem assado. muita responsabilidade. Acho que essa carga da responsabilidade para os adolescentes, na hora que começa a cair, né? Pesa. É o momento da intensidade. Da intensidade. Lá na frente, ela vai falar pra ela, respira, vai dar certo. Exatamente. Como minha vida era boa. Como minha vida era tranquila. Legal. Bom, você deu a dica pra Carol lá, mais nova, né? Que já tava na pegada. Já tava, né? Com 23 anos. Eu não conhecia essa parte, né? Essa parte. É porque normalmente, né, a gente como fornecedor de vocês, que normalmente avalia a gente, né? A gente verdade. nunca vai entrevistar, né, a nossa contratante, assim, da história, né, da carreira. Mas é legal porque a gente dá voz aqui aos profissionais e a gente vê, né, que nem você hoje tocando, né, esses processos, né, com olhar de pessoas, a sua experiência de negócios, imagino que deve te ajudar muito nisso também, não só a visão do comportamento. Como que você junta essas duas coisas para te ajudar? Maravilhoso. Que é gente e gestão. Exatamente. Tanto é que seu cargo tem a ver com essas duas... Uma confusão visões. que eu posso dizer que às vezes existe com a área de recursos humanos é que a gente abraça a árvore, né? A gente não abraça a árvore. A gente está ali para trazer resultado para o negócio e para as pessoas. Então, ter meta, atingir o objetivo, traz a felicidade, a motivação, o querer das pessoas. Então, como que a gente consegue conciliar as duas coisas? As pessoas felizes com aquilo que elas fazem para trazer mais resultado para o negócio. Esse aí é o equilíbrio que a gente busca constantemente. Então, eu entendo que fazer gente e gestão, você fazer ali, ter toda a parte de processo, me ajudou infinitamente para não ser aquela história de eu tô aqui só para ouvir, que legal passar a mão na sua cabeça. Não, né? Eu sou mãe agora, né? Se eu era rígida agora, eu tô mais exigente ainda, porque eu quero o melhor para minha filha. E o melhor para minha filha nem sempre é passar a mão na cabeça dela. Feedbacks duros acontecem, né? Feedbacks de realidade, de choque mesmo. Então, o fato de você ter controles, indicadores, né, resultados ali acompanhados, faz toda a diferença na hora de você dar um feedback para uma pessoa do time com o querer de que ela melhore, né? Não significa que você está sendo melhor que ninguém ou que você está fazendo algo para prejudicá-la. Muito pelo contrário, a gente está ali buscando desenvolvimento. Então, o ter o gestão é importante para que, sim, a gente consiga fazer o desenvolvimento. E lembrando que desenvolvimento, na maioria das vezes, é desconfortável, né? Nosso cérebro, ele busca guardar energia, ele não quer gastar energia. Então, a gente foge disso o máximo possível. Mudar para quê? Tinha que buscar uma nova zona de conforto, né? É isso. Falar, sai da zona de conforto, pô, mas é bom! Mas tá gostoso bom. aqui, cara. Então, tô no quentinho, tem que sair pro frio. Vamos às expandir a zona de conforto. Essa Boa. Essa Expandir questão a zona sair de da zona de conforto. conforto é meio complicado. Não é uma mas nova, vamos expandir. expansão. Vamos expandir. Expansão. Boa. Bom, estamos chegando ao fim desse papo incrível, Carol. Nossa, passou rápido. Passou rápido, né? Você viu? Aí você também contribui, né? Traz um monte de coisa rica, legal. Se você pra me gente. deixar, eu fico aqui, mas a gente vai ficar falando até... Bate-papo. É isso aí. Bom, vamos pro nosso momento Toma e Devolve. Fazer um ping-pong aqui, eu falo algumas palavras e você complementa, pode ser? Pode ser. Beleza. Futuro, Começa agora. aprendizagem, A base. treinamento, Fundamental. fusões, Acho que tanto fusão como aquisição é o futuro. é o futuro. Educação, A base de um mundo melhor. cultura A essência para sua empresa. e o recado final. Recado final, nossa. Bom, eu queria agradecer aí a poder participar aqui com vocês. Foi muito, muito legal, foi gostoso estar aqui esse momento com vocês. Agradecer aí ao meu time que dá todo um suporte diariamente, vai me desenvolvendo todos os dias, Legal. uma equipe que a gente tem aí. Acho que deixar o recado para as pessoas aí, para que elas ponham ar no pulmão delas, para que possa inspirar os Vou outros respirar, aí né, então. no seu Isso aí, desenvolvimento. É isso aí. Muito Isso aí. obrigada. Bom, Carol, obrigado. Como é que as pessoas te encontram? No meu LinkedIn é Carolina Lima, né? Então, só colocar lá que a gente conversa. E se Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, bater tiver interesse em benchmark, trabalhar lá, você viu que ela falou que tem várias vagas na muitas Alper, né? vagas. É isso aí. Eu tô com bastante vaga aberta, viu? Falar isso para aí. vocês, quiser mandar um currículo, me ache lá no LinkedIn, por favor. Procura aí que tem oportunidade, Por né? favor. É isso aí. Bom. Quero agradecer aí também o Igor, Pô, sensacional. parceria aí com a BTD.
a cada conversa a gente tem um aprendizado novo, uma informação nova. É muito enriquecedor. Obrigado mesmo, Carol. Foi muito bom. Valeu, Bom, Carlos. obrigado, valeu. Tamo junto. Opa, valeu. E quero agradecer a você pela sua audiência, por poder compartilhar com seus amigos esse conteúdo bacana. E se você ainda não compartilhou com alguém que você conhece e fez sentido para você, compartilha, se inscreve no nosso canal, que todas as terças-feiras nós temos um episódio novo para ajudar você a impactar, transformar e contribuir com o desenvolvimento das pessoas, das empresas, do nosso país. Um grande abraço e até o próximo encontro.